E bora de mais um resumão da Semana de Moda de Nova York, Primavera-Verão 2025. Lembrando que eu sempre faço a cobertura completa dos principais desfiles. Para acompanhar é só entrar na playlist Fashion Week. E se você é novo aqui no canal, não esquece de deixar seu like, deixar o seu comentário, que é muito importante. E bora para a Semana de Moda. Então a gente começa com um dos maiores clássicos nova-iorquinos, que é Carolina Herrera. Muita gente não sabe, mas ela não assina mais as coleções, quem assina é o Wes Gordon. E ele busca garantir os seus códigos, né, continuar o legado dela. E infelizmente por conta disso, talvez ele esteja um pouco estrito, mas ele não consegue variar muito. Então as coleções têm sido bastante repetitivas, embora elas continuem bastante lindas. E no começo ele trouxe um pouquinho dessa questão mais minimalista da mulher nova-iorquina, que tem esse aspecto mais executivo. Depois ele traz um grande clássico de Carolina Herrera, que é o poá. E aqui ele faz alguns mix de estampa, tanto com a parte floral quanto com o poá. Depois entra nessa parte floral, que, como eu disse, veio muito semelhante à coleção passada, por isso que eu falo que é um pouco carente de novidades nesse sentido. Depois ele vem com a aplicação de flores, de uma forma bem interessante, trazendo bordado, trazendo algumas novidades no sentido de silhueta de algumas peças, aplicação de bordado, inclusive, e por último a moda festa, que é a grande cereja do bolo aí da marca, trazendo alguns modelos interessantes, principalmente esses dois últimos, com certeza. E aí a gente segue com a Michael Kors, que começa com essa parte de alfaiataria, trazendo o terno com a saia midi, geralmente acinturado, né, que é o que ele geralmente faz. Depois ele traz alguns looks um pouquinho mais despojadinhos, traz essa questão da leveza, né, trazendo os curtinhos também por aqui. E aí a gente vai começar a ver essa questão do floral, que, como vocês podem ver, é uma estética um pouco semelhante à da Carolina Herrera, né? Tipo, realmente é um estilo muito nova-iorquino de fazer roupa e que a gente vê se repetir muito nas marcas, né? Então, aqui ele traz a aplicação de flores também, essa questão da flor 3D, às vezes feita com o próprio tecido, de uma forma interessante, um pouco diferente. Aqui ele traz essa saia de palha, que eu achei bastante ousada da parte dele, bem diferente do que ele costuma trazer. Aqui a gente tem um pouco de renda, que ele traz um pouquinho dessa espécie de pluma na barra, né? Ele vai trazendo algumas variações nesse sentido. E por último ele traz também algumas variações mais clássicas, né, da marca, para compor aí essa linha de verão. E aí a gente segue com a marca Ralph Lauren, que é uma marca extremamente clássica e que nunca abandonou essa estética do boho chique, que inclusive é a última tendência. E ele traz um pouquinho dos aspectos dos anos 80 também, traz um pouquinho daquela moda jungle, aquela moda safari, e traz principalmente nesse aspecto mais praieiro, né? A gente vê, principalmente nos tons, a gente vê esses tons mais claros, o tom terra, ele traz algumas coisas no handmade também, um pouco de crochê, um pouco de tricô, um pouco de bordado, sempre nesse sentido mais delicado. Depois ele vem com essa parte de estamparia e ele faz aqueles mix de estampas muito interessantes, né? Que eu acho muito próprio do Ralph Lauren no sentido do styling, que é sempre muito rico, principalmente essa peça aqui, que ele mescla um look de colegial com um manto étnico de uma forma muito interessante. Depois ele vai entrar naquele conceito mais clássico da Ralph Lauren, né? Que entra aquela questão do old money, né? Então, a gente vai ver peças nesse sentido, que é o grande DNA, o grande forte da marca. Aqui no masculino ele também trabalha com, inclusive com smoking, ele trabalha com algumas linhas também dos anos 80, que usava-se muito essas calças mais estampadas. Ele faz um styling muito interessante aqui, misturando smoking com jeans. E aqui ele entra nessa parte mais prep, né, mais colegial dessa linha Old Money, trazendo bastante cor, de uma forma muito interessante, principalmente no styling. Aqui a gente vai falar da Grace Ling, que é uma estilista novata, né? Ela tem 27 anos, é o segundo desfile dela e ela já encantou grandes celebridades, aí, como vocês podem ver, inclusive vestiu a Anitta nos últimos tempos. E ela tem uma linguagem bastante moderna, aqui ela faz esse tecido que é um pouco desgastado, que é mais ou menos o que a Diesel tem feito aí nas últimas coleções. Aqui ela traz essa terminação quase que derretida nessa parte da alfaiataria de uma forma muito interessante. Aqui ela traz essa parte um pouco mais sexy, né, que tem bastante decote, que lembra um pouquinho o trabalho do Casey Cadwallader, da Mugler, a gente vê algumas semelhanças. Aqui ela traz uma questão muito semelhante à última coleção, onde tem essa terminação de barra que lembra uma praia, principalmente até o alvorecer, o entardecer, enfim, nessas transparências. E aqui o carro-chefe dela, que é o trabalho escultural com alumínio, que ela fez de uma forma espetacular, que tem chamado bastante atenção, realmente uma menina prodígio. E a gente segue com a Proenze Schouler, que dessa vez surpreendeu, porque também nas últimas coleções tem sido um pouco repetitiva, e dessa vez ela trabalhou com esse contexto mais da moda marítima. Então a gente vê um pouco dessa referência, dessa estética do marinheiro, só que com um olhar completamente inovador, diferenciado, né? Principalmente nesse sentido mais assimétrico, onde estão os botões, os caimentos das peças, enfim.
de uma forma completamente desconstruída, mas ao mesmo tempo alinhada, né? Enfim, realmente um trabalho muito no ponto. Eu achei muito maravilhosa essa coleção. Aqui ela traz esse trabalho nas franjas também de forma simétrica, de uma forma muito interessante mesmo. Esses últimos vestidos seguindo essa linha mais sexy, mais moderna, e que é a cara de Nova York, e simplesmente uma coleção linda. E aí a gente segue com a marca Kate, que é uma marca que está crescendo muito em Nova York e que tem esse contexto um pouco mais dark, vamos dizer assim, da mulher nova-iorquina. Eles sempre trazem esse couro mais pesado, cores mais escuras, inclusive no verão, trazendo um aspecto um pouco gótico até para a marca. E dessa vez eles trouxeram um ponto de luz para a coleção, trabalhando aí com o handmade, trazendo o tricô, trazendo o bordado de uma forma bastante delicada. E nessa parte um pouco mais abstrata e mais minimalista, vamos dizer assim, ela trabalhou bastante as silhuetas de uma forma muito mais inteligente, muito mais elaborada do que das outras vezes, que era um minimalismo um pouco mais previsível e mais comum de se ver nas passarelas. Então, realmente é uma coleção muito mais interessante e diferenciada. Realmente, eu acho que dessa vez eles surpreenderam e evoluíram bastante. Depois a gente segue com a Maison Alaya, lembrando que é uma coleção ready to wear. E é uma marca que tem uma relação com os Estados Unidos de longa data. O Azzedine Alaya, quando era vivo, logo no começo de carreira, ele fez alguns desfiles lá em Nova York. E ele tinha paixão por alguns estilistas. Então, essa coleção, na verdade, é uma homenagem e tem bastante referência a alguns estilistas americanos, como, por exemplo, o Charles James, que era um dos preferidos do Azzedine Alaya. Tem também da Pauline Trigger e também do Halston, principalmente na década de 70. Então, a gente vai ver muito dessa influência, né, uma moda que tem essa estética mais minimalista, que faz parte do DNA da marca também. E realmente uma coleção muito interessante. Inclusive, o designer criativo falou que é uma coleção feita praticamente para os Estados Unidos, que ele não faria essa coleção na Europa, mas realmente muito linda, com peças encaixáveis aqui no final, simplesmente fantástico. Aí a gente segue com a marca Aria, que está comemorando seus 10 anos, principalmente 10 anos de independência. Uma marca que é a pura resistência para não cair nas teias da moda comercial. E ele traz esse aspecto um pouco do surrealismo, né? Traz muito essa questão de identidade, então ele traz o aspecto das mãos, da íris, dos olhos, lembrando que é uma marca que trabalha muito com a aplicação de joias. Eles trabalharam nesse contexto um pouco dos anos 80 aqui também, trabalhando esses caps, esse couro e principalmente essas peças aqui de handmade absoluto, que são peças mais exclusivas. E aqui por último ele trabalha bastante essa questão das franjas de uma forma maravilhosa, é realmente um caimento fantástico. Aqui por último ele traz um contexto um pouco mais artístico, trabalhando essas peças. Aqui o jeans, principalmente, que é um grande carro-chefe da marca, e aqui, por último, esse contexto mais artesanal, mais escultural, que a gente vê nessa coleção, simplesmente linda. Aí a gente segue com a marca Luar, que é a marca mais quente de Nova York, com certeza. No penúltimo desfile teve presença de Beyoncé, nesse último teve a presença de Madonna, então realmente é uma marca bastante queridinha aí entre as celebridades. O designer criativo ele traz esse aspecto de influência punk, ele trouxe um pouco desse contexto dos anos 90, dos anos 2000, inclusive ele trouxe chucheiros para a passarela, que representa muito a cultura dominicana, e a gente vê muito no styling, principalmente dessa cultura. E ele traz alguns elementos que ele já trouxe em coleções passadas, como essas calças meio saia e também essas ombreiras, né, esses aspectos protuberantes nos ombros, que também passou a ser uma marca, aí, um DNA. E ele traz também esse colar que é uma espécie de franja de miçanga, que eu achei muito interessante, que ele simplesmente joga por cima da peça, traz um pouco de bordado, traz esse couro todo recortado, é brilhante, traz essas peças um pouco mais estruturadas, mais trabalhadas aqui no final da coleção. E por último ele traz um pouquinho dessa moda um pouco mais casual, onde a gente vê a diferença na parte de silhueta de uma forma muito moderna e interessante. Aí a gente segue com a Tory Burch, que é uma marca que está ficando bastante tradicional também ali em Nova York, e que também surpreende. Dessa vez ela trouxe uma coleção bem diferente do que ela costuma trazer. Ela trouxe essa alfaiataria mais slim, né? São calças bem mais justas. Ela trouxe esses vestidos que também tem esses recortes diferentões aí nas laterais. E dá pra ver que ela se inspirou nessa questão da piscina, da natação. Então a gente vê isso muito presente nessa parte, principalmente na parte das estampas, trazendo um aspecto um pouco mais retrô. Traz esses maiôs aqui junto com o styling, né, de uma forma muito interessante. E aqui ela traz looks mais levinhos, aí trazendo essas regatas com saias mais fluidas. E por último a gente tem a nossa amada marca brasileira Patibô, que traz mais uma vez uma coleção maravilhosa, inspirada na metamorfose das borboletas, trazendo toda aquela feminilidade, aquela sensualidade brasileira incrível, principalmente a parte de caimento e principalmente, né, o bordado de Patrícia Bonaldi, que é simplesmente espetacular. E aí ela trabalhou bastante com essa questão do paetê nessa coleção, ela trabalhou com cores um pouco mais terrosas dessa vez também, não trazendo tanto
aquele colorido que a gente está acostumado. Aqui ela traz as peças um pouco mais ricas, né, que entra realmente aquele bordado. Aqui a gente tem um vestido, por exemplo, com franja de miçanga, simplesmente incrível. Franjas, né, com aquele caimento absolutamente maravilhoso. E aqui uma espécie de paetê mais alongado, mais laminado, simplesmente um trabalho incrível. E esses foram os principais desfiles. Não esquece de deixar aqui no comentário o que você achou das coleções, o que você gostou, o que você não gostou. Não esquece também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ficar atenta para as próximas coleções, os próximos desfiles, porque aqui a gente tem cobertura de tudo. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!